A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, é com muita alegria que eu quero iniciar nessa quinta-feira mais uma palavra, mais um culto de nutrição através da palavra de Deus, dessa série que nós estamos a cada semana aprendendo, Nada Me Faltará, uma série toda baseada no Salmo 23. Então eu quero te convidar a ler o versículo de número 4, Salmo de número 23, versículo de número 4. Salmo de número 23, um salmo que é conhecido no mundo inteiro e que agora você está tendo a oportunidade de aprender cada vez mais com ele. Então, eu tenho certeza que você está se familiarizando com esse salmo, que está fazendo muito sentido para a tua vida, e nós vamos aprender mais uma vez hoje. Hoje é o versículo de número 4, que diz assim: mesmo que eu andasse por um vale de trevas e morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo de palavra, esse tempo de culto, Senhor. Não estamos ainda no templo, mas em cada lar, um pedacinho da igreja se reúne para ser fortalecido, para ser nutrido, para ser abençoado pela tua palavra. Que seja assim em mais uma noite, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. O versículo que nós estamos estudando hoje, então, iremos aprender, é o versículo de número 4. Numa outra tradução, diferente dessa que a gente leu, e talvez muito conhecida, esse versículo se encontra desta maneira: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Para a gente tentar compreender o que Davi queria dizer através desse versículo, é necessário, irmãos e irmãs, a gente mergulhar novamente na dinâmica da vida pastoril. Dentro de uma realidade de um pastor primitivo, quando estava chegando o fim da primavera e era o início do verão, o pastor compreendia que era o tempo de tirar o seu rebanho do seu pasto convencional e levar esse rebanho para um terreno diferente, um terreno mais arborizado, de preferência lá no topo da montanha. Então, durante o outono, durante o inverno e a primavera, nessas 3 estações, as ovelhas ficavam no seu próprio aprisco, no seu aprisco, no seu pasto convencional. Mas no verão, o pastor aqui, primitivo, ele vem entender que era a estação das ovelhas e ele também desfrutarem de montanhas arborizadas, onde ali haveria um pasto excelente para as ovelhas consumirem. Agora, se por um lado a expectativa de se chegar numa alta montanha era extremamente positiva e encantadora, seja para o pastor, seja para as ovelhas, para chegar lá em cima, os caminhos eles eram muito desafiadores, gente. Não era tão simples assim, não era pegar as ovelhas e falar assim: vamos lá para cima, minhas ovelhas queridas. O caminho seria muito delicado, até porque não existia nenhuma fórmula mágica se chegar no alto de uma montanha sem que antes as ovelhas e o pastor tivessem que passar por caminhos extremamente depressivos, sobe, desce, se enfia num buraco, sai de outro, mais ou menos assim. E uma das informações que eu encontrei fazendo uma pesquisa é que nenhum pastor levava o seu rebanho por caminhos onde ele já não tivesse estudado o percurso antes. Ou seja, por mais que fosse um novo caminho para a ovelha, para o pastor não era. Olha que coisa interessante. O pastor sabia onde existiam os rios turbulentos, o pastor sabia onde existiam os avalanches de terra, o pastor sabia onde existiam plantas venenosas e também sabia em quais cavidades de rocha os predadores costumavam ficar. Se você se lembra, semana passada a gente pôde aprender que a ovelha, qualquer coisinha assusta ela.
E quando ela está subindo a montanha, ela está passando por esses caminhos difíceis, no meio de rochas, de pedras, e ali tinham predadores, tinham cobras, sei lá, qualquer tipo de animal desse porte que a gente pode pensar que fazia a ovelha ter muito medo. Agora, se por um lado existia perigo nessas rotas, por outro lado, a natureza ela reservava presentes maravilhosos para o pastor e para suas ovelhas no trajeto. Que presentes seriam esses, pastor? Seriam fontes de água e folhagem da melhor qualidade. A melhor relva de uma montanha, só para a gente entender, não se encontra no alto dela, mas nos côvados, nos lugares mais profundos de um vale que tem sombra. Então, um pastor até podia ficar tentado, por exemplo, a mudar a sua rota da viagem para não pegar algum tipo de vale, sabe, gente, tenebroso. Mas ele encarava mesmo assim, porque ele sabia que eram nesses lugares mais difíceis que as ovelhas teriam água e teriam comida de qualidade. E é dentro dessa perspectiva, eu diria, campestre, que eu entendo que seja mais honesto nós olharmos para esse versículo que Davi escreveu. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque está resolvido. O Senhor já passou por aqui, Ele está comigo. Que coisa linda, que coisa profunda. Davi estava querendo dizer, com essa expressão, que ele sabia que andar com Deus era encarar frustrações. Ele sabia que andar com Deus era encarar desilusões. Não é assim na tua vida? Ele sabia que andar com Deus era encarar muitas vezes o desânimo de cada dia ter que subir. A gente tem conhecido, graças a Deus, o Evangelho verdadeiro. Eu tenho me prontificado a estudar e oferecer para a nossa igreja um alimento cada vez mais original, sabe? Recusamos imitações. O Evangelho é único, é eficaz. Então, a gente entende que esse texto que Davi escreveu se encaixa com a nossa vida. Andar com Deus não é um mar de rosas. Andar com Deus tem vales profundos. Andar com Deus tem rotas perigosas, mas o melhor de tudo, como diria o fundador da nossa igreja, é que Deus está conosco. Davi sabia que andar com Deus era encarar vales escuros e sombrios, era encarar experiências desastrosas, ele sabia disso tudo, mas ele também sabia que era no vale que ele encontrava as melhores fontes para sua consolação. E se ele está na viagem, ele conhece cada sombra das montanhas. E se a sombra me apavora, agora eu estou tentando me colocar no lugar do Davi, porque atrás da sombra pode ter um predador, por exemplo, lá no fundo daquela espécie de caverna tem uma sombra, está tudo escuro, eu passo ali em frente à caverna, talvez pode ter um predador dormindo, descansando ali dentro. Se a sombra me apavora, pode ter um deslize de terra, não tem problema, isso não vai me matar, é perigoso, mas eu posso enfrentar, porque Deus está comigo. Esse é o texto que Davi escreveu e esse é o texto que se aplica para a tua vida aí na tua casa, com a tua família. Eu entendo então que é dentro dessa mesma ótica que um dia o apóstolo Paulo escreveu um dos textos bíblicos mais incríveis que está registrado na carta para a igreja de Corinto, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 7, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, porque com a consolação que recebemos de Deus, passamos a consolar os que estão passando por tribulações. Assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos
que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participam da nossa consolação. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, gente, o salmista sabe, ele sabia e nós sabemos que andar com Deus é uma aventura muito grande. É ou não é? Deus às vezes tem hora que ele brinca demais com a gente, que a gente fala assim, caramba, tá engraçado. Não tá engraçado isso aqui, Senhor. Tá engraçado pro Senhor, para mim não tá engraçado. Só o Senhor e os seus anjos estão achando engraçado, mas eu não tô, Senhor. Para de brincar, para com essa brincadeira. E às vezes o Senhor, lógico que eu estou tentando descontrair um pouquinho, e às vezes o Senhor nos conduz de uma forma que dá medo. Tem horas que eu vejo os problemas e falo, Jesus amado, que medo! Quem aqui, nessa noite, nesse encontro, nessa transmissão, não tem medo? Seja o primeiro a tirar uma pedra. Todos nós temos medo. Mas eu tenho uma boa notícia para a tua vida aí na tua casa nessa noite. No meio da viagem, durante a viagem, no início e no final da viagem, Ele está e sempre estará presente. E se Ele está na viagem, pode ter sombra, pode ter predador, as portas do inferno não prevalecerão. Pode ter coronavírus à vontade, as portas do inferno não prevalecerão. A porta do templo está fechada, mas a igreja continua relevante para a honra e glória do Senhor. Eu não sei para você, mas não existe estímulo maior em andar com Deus para mim. Quando eu penso que, independente do cenário, Ele sempre está presente, Ele sempre está conosco, meu coração se enche de esperança e de alegria. Viver assim é fazer aventuras incríveis com Deus, sabendo que chegaremos no alto da montanha, mesmo enfrentando os desafios do dia a dia. Quem aqui nessa noite quer chegar no topo da vida com Deus? Quem aqui? Todos nós. Só que para chegar no topo da montanha, como Davi levava as ovelhas, teremos que passar pelos vales. Mas que bom, passaremos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não é à toa que Jesus disse em João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas, por favor, não desistam, tende bom ânimo, eu, o Senhor, venci o mundo. O que Jesus estava dizendo aqui era mais ou menos o seguinte, igreja metodista, igreja do Senhor, vocês vão passar por muitas coisas. Alguns de vocês vão sofrer acidentes, alguns de vocês vão ficar internados, alguns de vocês vão entrar em crise, alguns de vocês, eu sei, pela fraqueza de vocês, alguns de vocês não vão conseguir controlar o emocional de vocês. Mas eu fui na frente. Eu sei todas as rotas. Vocês podem até estar nessas circunstâncias, mas eu sou aquele que ultrapasso todas as circunstâncias. Eu estou com vocês. É promessa dele para mim e para você. Ele já foi na frente. Ele sabe de tudo isso. Ele já foi frustrado, ele já foi traído, e ele não vai te dar uma provação maior que você não possa suportar. Fica tranquilo, porque ele já foi na frente. Deus já está no futuro e a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Se você não está entendendo nada agora, você vai entender. Por isso, tenha esperança, exercite a tua fé. Tenha certeza daquilo que você ainda não pode ver, mas que já está preparado para você. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe até como é passar pela morte. Mas tem uma boa notícia. Ele ressuscitou. E nós também, se passarmos, iremos ressuscitar. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, como diz a canção. Porque Ele vive, temor não há. Que esperança. Sabe, Ele está lá na frente. Em resumo, eu entendo que a questão principal não é se encontramos muito ou poucos vales na vida, mas a questão é como eu e você reagimos a eles. Tem pessoas que, enquanto estão no aprisco, é um tipo de ovelha, mas quando estão no vale, trava, não sobe. O pastor fala, vem, né? Vem para
para a morte, tá, irmãos? Mas ele fala assim, vem, prossegue, caminha, desenvolve, dá um salto na tua vida, sobe a montanha da vida. E a pessoa não sobe, porque está no vale. Será que estamos sabendo desfrutar das bênçãos do vale? Ou o nosso olhar é sempre negativo e temeroso, mesmo tendo um pastor perfeito nos conduzindo? Interessante que o complemento do versículo de hoje é esse: a tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam. Os pastores primitivos usavam uma vara pontiaguda em uma das pontas por dois motivos básicos, né? A vara deles era pontiaguda e em uma das pontas essa vara ela era um pouco mais fina. E por que ele usava isso? Primeiro, para lançar em predadores. A vara de um pastor, ela tem duas pontas. A parte de baixo, ela é plana, e na parte de cima é pontiaguda. Então o pastor, ele tem que ter uma boa mira. Por isso que Davi, com a ajuda de Deus, ele foi certeiro na testa do Golias, né? Ele foi certeiro na testa do Golias com a funda. Porque essa é uma capacidade que todo pastor ele tem que ter. Então, ele usava essa vara de um lado pontiaguda para lançar em predadores. Segundo, era um instrumento corretivo de rota do rebanho. Os pastores primitivos usavam um cajado também por dois motivos básicos: resgatar ovelhas que entrassem em buracos durante a rota, subindo para a montanha, e estabelecer intimidade entre o pastor e a ovelha. Por isso que em uma das pontas ela é meio que um gancho assim, e quando a ovelha saía, o pastor vinha, puxava assim e a ovelha voltava para ele. Ou seja, o sucesso de uma ovelha num vale de morte dependia exclusivamente do quanto ela se submetia à vara e o cajado do seu pastor. Que coisa tremenda. Vara significa, se você não sabe, a palavra de Deus. Não é à toa que Deus usa Moisés com a vara. A vara, tocando nas coisas que Deus pedia, era como se fosse a própria palavra de Deus. Nessa questão da vara, tem um texto na Bíblia que diz assim: corrija o seu filho com a vara. A gente cresceu com essa ideologia, tem que pegar uma vara de goiabeira e lascar no filho, né? Mas, por exemplo, existem pais, existem famílias que nunca bateram para valer com uma vara no filho. E o filho é obediente. Como explicar isso? É porque na Bíblia, quando o autor quis dizer corrija o filho com a vara, ele quis dizer assim: ofereça a correção para o seu filho. Ofereça a palavra de Deus. Se é com a vara é um instrumento. Se é com a vara propriamente dita, de uma goiabeira, digamos assim, corrija, mas não espanque o seu filho. Tem famílias que batem nos filhos e o filho não aprendeu nada. Mas corrija. A vara significa a palavra de Deus, significa correção. Se houver diálogo, é correção. Se houver temor e respeito, é correção. Está sendo utilizada a vara. Isso é só um parênteses para a gente falar. Quando Moisés teve que colocar a vara no mar para o mar se abrir, na verdade aquilo era simbólico. Mas era a palavra de Deus na vara abrindo o mar. Então a vara significa palavra de Deus, significa correção. Palavra essa que podemos lançar contra os predadores. Assim como Jesus fez no deserto contra Satanás. Ele é tentado no deserto e ele não deixa o diabo falando sozinho. Ele confronta com a própria palavra, que também é instrumento de rota para a nossa vida cristã. Então, o cajado significa Espírito Santo e a vara significa palavra de Deus. Espírito esse que nos consola e estará sempre presente com a gente nos lugares mais improváveis. Eu quero terminar dizendo para você, se na condução da tua vida você permitir que a palavra de Deus, o Espírito Santo, venha te exortar, venha te edificar, venha te consolar e te convencer de todos os seus erros diários, você vai passar pelos vales mais sombrios. Eu vou passar pelos vales mais sombrios, mas nós sairemos ilesos, sempre na companhia daquele que sabe ser pastor,
que nos promete não a ausência de vales, mas que nunca teremos falta de nada. Ou seja, até no vale, gente, Igreja do Senhor, até no vale Ele é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Eu sei que você está experimentando desse Deus aí nessa pandemia. Ele tem suprido a tua casa, não tem? Pois é, mesmo nesse vale sombrio, que é esse vírus que está passando sobre a terra, quem conhece ao Senhor, quem tem Ele como bom pastor, pode dizer com convicção: Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que o vale seja de morte, de sombras amedrontadoras, eu sei Ele está comigo. Entenda que os teus vales não são para te matar. Os teus vales é para você comer coisas que você não comeria em nenhum outro lugar. Então a ideia desse texto não é se você está no vale, é como você reage ao vale. Agora tome cuidado, hein? Porque são lugares difíceis, são lugares escorregadios, porque nos vales nós ficamos vulneráveis. A maioria das pessoas que caíram na Bíblia caíram em momentos vulneráveis. Não é à toa que está escrito lá que aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para que não caia. Se desejamos viver coisas mais profundas com Deus, uma estação positiva com Deus aqui em cima, aqui em cima que eu falo na montanha, porque Davi estava levando as ovelhas para a montanha e tem que passar pelos vales. Se a gente entende isso, a gente tem que saber andar aqui embaixo. E aprendemos de uma vez por todas que Ele é socorro bem presente no dia da tribulação. Ele é socorro bem presente no ano de 2020, quando uma pandemia, quando as pressões, as notícias chocaram o mundo, deixaram muitos pressionados, muitos atormentados. Estamos com Ele no meio disso tudo e Ele está conosco. 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos no sentido de não iremos parar, não iremos desistir. A minha oração é que a gente consiga ter a capacidade de absorver onde Deus quer nos levar, sabe, gente? Talvez onde Deus deseja te levar é um lugar que você não quer hoje, mas no final da viagem você vai olhar para o teu bom pastor e vai dizer: Senhor, valeu a pena mesmo. Eu termino dizendo, é nos vales que nós aprendemos a fazer o melhor para Deus, o melhor serviço. Nos vales você vive a experiência que você não vai viver em outro lugar. Você que está saindo do vale aí pode dizer melhor que ninguém. Você vai contar o teu testemunho para alguém e outro alguém vai ser transformado. Você está saindo do vale mais forte, mais amadurecido. Ele está conosco. Se nós tivermos essa convicção, tivermos essa esperança, chegaremos em altos retiros, chegaremos em altas montanhas, onde já existe uma mesa preparada para todos aqueles que foram conduzidos e conduzidas pelo Senhor, o bom pastor. Que Deus abençoe a tua vida, que você possa deixar essa palavra frutificar no teu coração, que coloque em prática. Ainda que o vale seja sombrio, ainda que você caia e deslize em algumas rochas, em alguns buracos, o bom pastor sempre estará lá contigo. Por isso a viagem será segura para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Quero orar por você, pela tua casa, pela tua família nessa noite mais uma vez. Senhor, eu quero agradecê-lo pela tua palavra. E que palavra, Senhor? Palavra que não é minha, mas palavra que é do Senhor para todos nós. Nos ajude a colocá-la em prática. Porque no meio dessa pandemia, no meio, Senhor, dessa circunstância tão terrível, que nos pegou de surpresa, estamos chegando no meio do ano, parece que as coisas ainda não melhoraram tanto assim, ficamos preocupados, desesperados alguns, mas agora queremos colocar em prática a tua palavra, de saber que o Senhor é Deus, é Jeová Jirê, até no vale mais profundo, até no vale mais escuro, até no vale de morte, lá está o Senhor. Por que nos esquecemos disso, Pai?
porque deixamos de nos relacionar contigo. E nessa noite, todos os lares, todas as famílias possam voltar a olhar para ti e se relacionar contigo. Quando vierem os vales, que possam até se preocupar, mas que possam sempre olhar para o alto e ver que existe um bom pastor com a vara e com o cajado para nos proteger e para nos consolar, para nos guardar de qualquer predador ou de qualquer coisa que o inimigo tente jogar contra a nossa vida. Te agradecemos por esse momento, Pai. Continue abençoando a tua igreja reunida em cada lar, Pai. Eu profetizo bênçãos e mais bênçãos. Tempos de esperança, tempos de comunhão, tempos de correção, tempos de maturidade, porque assim é a tua palavra. Ela causa um impacto tão grande que pega o velho homem, a velha mulher e o torna como seres totalmente novos e transformados para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor visite e faça morada em cada lar, que a tua paz reine, que o descanso, o alívio, a esperança, que tu estás conosco, possa se fazer presente a cada dia dentro de cada casa, em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos. Quero impetrar a bênção do Senhor para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, a maravilhosa graça do bom pastor Jesus Cristo, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje e para todos sempre. E todos digam amém e amém. Que Deus te abençoe, uma ótima noite, um abraço, paz.